E aí pessoal, eu sou Eduardo Jardim e esse é mais um Jogo Falado, falando dessa vez sobre basquete, mas não NBA. Muitos astros da NBA envolvidos, mas não a NBA em si, né? Que é sobre o time da redenção, né? O Redeem Team, que venceu o ouro nas Olimpíadas de 2008 lá em Pequim, né, para os Estados Unidos, voltou a conquistar, né, depois de eles terem perdido em 2004. Tinha sido a primeira derrota em Olimpíadas depois de muito tempo, né? E a primeira depois que permitiram que os jogadores da NBA competissem, né, nas Olimpíadas. E foi um marco, né, na história dos Estados Unidos, como a gente vai falar. Então, o documentário tá lá na Netflix, né? Foi disponibilizado, se eu não me engano, na quinta-feira, junto até com a série do Penta, da Seleção Brasileira, né, de futebol, que é muito bom por sinal, já assisti os dois e vale demais a pena. Mas esse da seleção americana, né? Ele é incrível, porque você vê aqueles craques todos, que LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Chris Bosh, Dwight Howard, o Kobe Bryant, o Paul Gasol também, o espanhol que enfrentou a seleção americana na final daquelas Olimpíadas, né? E é muito legal ver os depoimentos desses caras, esses craques, né, da história do basquete. E, enfim, e contando também sobre como era, né? Como foi esse processo todo que a gente vai passar aí um pouquinho, né? Então, começa, né, a série com os jogadores falando primeiro, aliás, começa antes passando sobre, explicando aquele período, passando depois pro comando do Jerry Colangelo, né? Que assumiu a seleção, a presidência da seleção, digamos assim, e contratou o Coach K, né? O Mike Krzyzewski, eu não sei se fala assim. O Coach K, né, popularmente conhecido, que foi treinador de Duke por muito tempo. Nem sei se ele ainda é, mas e também treinou a seleção por muito tempo, né? Foi um cara que ele é um cara com formação militar, é um cara que tinha muito sucesso a nível universitário, mas não sabia como seria a nível profissional, né? Como os jogadores, as estrelas da NBA responderiam a ele, né? Ao comando dele. Mas enfim, antes disso passa, né, por esse bronze em 2004. Por quê? A convocação foi diferente porque em 2003, né, o governo americano iniciou os primeiros ataques ao Iraque, né, sob a alegação de libertar o povo iraquiano. E a partir daí os atletas ficaram com medo de alguma represália, algum ataque terrorista. Então muitos recusaram a convocação, né? Muitos atletas em 2004, o Shaquille O'Neal, o Jason Kidd, que também estava em 2008, o próprio Kobe, não fala no documentário, mas se eu não me engano ele também recusou a convocação. Então assim, o Kevin Garnett também, que era uma das grandes estrelas da liga, era o MVP em 2004. Então muitos jogadores de renome recusaram com esse medo, né? Mas a seleção ainda tinha alguns nomes fortes, né? Tinha o Tim Duncan, Allen Iverson, Stephon Marbury, que era um cara baita pontuador da época, né? E aí foram os jovens, né? Acabou que foram convocados os jovens para os lugares de quem não quis ir. O LeBron James estava no primeiro ano da liga, tinha acabado de sair do primeiro ano, o Carmelo Anthony também, Dwayne Wade também, o Carlos Boozer tinha saído do segundo ano, o Amar Stoudemire também tinha acabado de sair do segundo ano dele da liga. Então assim, muitos jovens e completando com alguns veteranos ali, além desses que eu falei, Lamar Odom, Michael Okafor, que já tinham uns 3, 4 anos de liga ali, mas também não eram jogadores, né, de primeira prateleira, assim. Mas enfim, o time ainda era muito bom, muito forte, favorito ao ouro. Mas e o treinador era o Larry Brown, né, comandante que tinha sido campeão com o Detroit Pistons, né. Era um cara, ele sempre foi um cara muito conhecido por ser rígido, forte na defesa, também os times dele costumavam ser, enfim. Esse foi o cara escolhido, né? Então a seleção, mas a seleção não se preparou tão bem, né? Juntaram ali os atletas em um mês de competição e eles foram para a China. Só que na China eles não atracaram, eles ficaram no porto em um navio gigante, claro, piscina, hotel, tudo lá dentro. Mas eles não foram para a Vila Olímpica, né? Como os outros atletas. E eu nem sei, até isso falha minha de não ter visto, se não foi a delegação inteira americana, que eu acho que foi. Não desceram para a Vila Olímpica, né? Então os atletas ficaram lá, meio que isolados, né?
A guarda da Grécia, né? Isso foi em 2004, na Olimpíada de Atenas, né? Que os Estados Unidos perdeu as primeiras partidas, né, olímpicas, depois que os jogadores da NBA puderam jogar. A guarda da Grécia e militares também americanos foram para lá para proteger o navio e ficaram, né? Sob essa alegação, né? De que poderia sofrer algum ataque do Iraque. Então ficou um clima já diferente, né? E antes disso, além dessa má preparação, né, a vergonha que tinha acontecido anos antes foi no Campeonato Mundial de 2002, que a seleção americana também teve muitos jogadores que pediram dispensa e a seleção americana acabou perdendo, né, perdendo as primeiras partidas já oficialmente depois que puderam jogar jogadores da NBA, né? Antes disso eram só universitários, mas mesmo assim os Estados Unidos não perdia muito tempo, desde 72 não perdia uma partida, perdeu a final olímpica. Inclusive fala também isso no documentário, perdeu para a Iugoslávia, né? Um jogo bem controverso, bem roubado até eu diria, mas enfim. E não perdia até lá. Em 2002 perdeu para a Argentina a primeira vez, né? Na primeira fase ainda do Campeonato Mundial de Basquete. Depois perdeu para a Iugoslávia de novo, né? Na semifinal, se eu não me engano, não, foi fase antes até. Perdeu para a Iugoslávia e assim os Estados Unidos teve que cair para uma... Não chegou às fases finais, né, de quartas de final, semifinal e final. E, enfim, enfrentou a Espanha também, perdeu para a Espanha, foram 3 derrotas naquele Mundial. E ficou bem longe da medalha, ficou em 6º lugar, que isso já era uma vergonha para os americanos, né. Mas como eles tinham ganhado as últimas Olimpíadas, tinham um bom desempenho na Copa América, se classificaram para as próximas Olimpíadas, né. Aquele elenco de 2002 também tinha alguns jogadores, né, Paul Pierce, Red Miller, tinham caras de nomes, mas também já tinham tido dispensas, né? Shaquille não jogou, Shaquille O'Neal, Ray Allen também não jogou, que era uma das estrelas, enfim. Então em 2004 teve essa preocupação, mas enfim, o time foi lá, um elenco muito jovem, como eu já falei aqui, muitos jogadores que apesar de serem estrelas hoje, terem trilhado suas carreiras, né? Eram muito jovens na época, não tinham experiência internacional em campeonato FIBA, né? E acabaram perdendo. Perderam para Porto Rico na estreia. Porto Rico comandado pelo Carlos Arroyo, né? Que teve uma sólida carreira até na liga depois. Era um bom armador. Perdeu a primeira derrota em Olimpíadas depois que os profissionais puderam jogar. Mas enfim, passou de fase, avançou e na semifinal perdeu para a Argentina. A Argentina que foi campeã olímpica depois. Tinha aquele timaço, Luiz Scola, Manu Ginóbili, Delfino, enfim, um baita time que jogava junto há muito tempo e conseguiu o ouro olímpico, né? E os Estados Unidos acabou indo para o 3º lugar, bateu, se eu não me engano, bateu a Lituânia, e depois ficou com o 3º lugar, melancólico, mas enfim, a partir daí as mudanças começaram a ser profundas, né, na federação. As convocações exigiam um tempo de trabalho mínimo. O Coach K assumiu e era um projeto para o longo prazo e não só para o ciclo olímpico, né, que costumava acontecer isso. Enfim, então a partir daí a esperança era que mudasse, né, que ocorressem mudanças no estilo de jogo, no comprometimento, enfim. E num dos primeiros discursos dele ele fala que o mundo tinha aprendido a jogar o basquete e os Estados Unidos antes era o melhor, mas precisava aprender a jogar esse basquete diferente, que era o basquete da FIBA. O basquete da FIBA tem algumas regras diferentes, todo mundo que acompanha mais a fundo sabe, mas, por exemplo, eu vou citar algumas aqui. O bloqueio, quando o jogador para o outro driblar, né, para fazer o pick and roll, por exemplo, na NBA você tem que estar completamente parado para fazer isso. Na FIBA não precisava. A bola no aro, quando a bola quica no aro, assim, na circunferência do aro, se ela está em cima, ela quicou uma vez, está em cima, na NBA você não pode mexer. Na FIBA pode ir lá buscar o rebote. O que mais? As faltas, são só 5 faltas na FIBA, depois elimina, na NBA são 6. A bola também, tem até a bola aqui, eu vou pegar ali. Claro que essa bola não é oficial, mas é uma réplica de NBA e ela tem 8 gomos, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gomos, que é a bola da NBA. Já na FIBA são 12 gomos, então é diferente. São regras que impactam, né, na hora do jogo, então faz diferença mesmo, precisa realmente aprender, né?
Então, depois das Olimpíadas, eles foram para o Campeonato Mundial de 2006. Os Estados Unidos foi determinado a recuperar, né, esse posto de melhor equipe do mundo, buscar o título novamente, né? Só que acabou que ficou em terceiro lugar. Mais uma vez, Estados Unidos fez uma boa campanha, até uma campanha melhor. Eu tô até com a tabela do campeonato aqui aberto, porque eu não ia lembrar de cabeça todos os jogos. Mas pegou equipes mais experientes, venceu a primeira fase, venceu o próprio Porto Rico, venceu a China, que sempre tem bons times também, venceu a Eslovênia, a Itália e Senegal. E depois Austrália, Alemanha, que também tinha um ótimo time, e perdeu para a Grécia. A Grécia que depois foi vice-campeã perdendo da Espanha, mas também era um baita time, era um time muito bom, um time grego, que venceu os Estados Unidos. E um jogo pegado, foi até diferente do que foi 2004. 2004 talvez tenha sido melancólico. 2006 não, foi uma sensação ruim. Os próprios jogadores falam, do Dwayne Wade cita que nunca mais queria ter sofrido aquela sensação, que foi horrível fazer parte daquilo. E eles falam, né, eles chutaram a nossa bunda. Tanto o LeBron fala isso da Argentina em 2004 e o Dwayne fala isso da Grécia, né, em 2006. Então, terceiro lugar decepcionante, mas com um norte ali de melhora, né? Só que como aconteceu essa derrota, não se classificou para as Olimpíadas automaticamente, né? São só 2 vagas, o campeão e o vice. Então precisaria ganhar a Copa América, ou ser vice-campeão. Se eu não me engano, também são 2 classificados, a Copa América de basquete, para classificar para as Olimpíadas, né? E aí que 2007 entra o homem, né? Chamam o Coach K, convence o Kobe Bryant a aceitar a convocação. Também muitos jogadores já mais experientes, já maturados, esse processo todo de estarem juntos ali. Então o time americano se juntou com basicamente a mesma base, só que com os jovens jogadores já experientes. Chris Bosh, Dwight Howard, além do LeBron, Carmelo, Wade, enfim, Jason Kidd na convocação também, Chris Paul amadurecendo. E a equipe americana conseguiu o título, né, da Copa América. O Mundial tinha acontecido no Japão, em 2006. A Copa América aconteceu, até ver aqui também. A Copa América aconteceu em casa, né, nos Estados Unidos mesmo, batendo a Argentina na final, né, meio como uma vingança. As Olimpíadas têm mais peso, é claro, mas conseguiram esse título. E o Kobe, quando o Carmelo fala isso, né, durante o documentário, é bem engraçado. O Kobe fala: vou aceitar a convocação porque eu não aguento mais vocês perderem. E aí ele vai pra lá, ele entende a mentalidade, ele sempre foi um cara diferenciado, né? E os jogadores falando até, aí o depoimento do Carlos Boozer, né? Falando que durante um dia lá de preparação, eles saíram à noite, era em Las Vegas, né? Las Vegas é uma cidade de 24 horas, todo mundo sabe, já ouviu falar. Os jogadores jovens saíram, foram uma folga, foram pra noite e tal. E quando voltaram, 4h30 da manhã, 5 horas, o Kobe já tava lá, na academia, já tinha passado pra academia e ia treinar os arremessos. Então aí que eles falaram, né, o Boozer cita aqui, deu um estalo, né, de, poxa, se ele tá fazendo isso, a gente tem que fazer também. O Kobe já era tricampeão da liga, MVP, consagrado, tinha pedido troca naquele verão até pro Lakers, porque vinha de 2 anos horrorosos, com 2 elencos ruins demais no Lakers, e pediu troca, depois voltou atrás, enfim, ficou, mas beleza. E foi pra lá, foi pra seleção e tava se dedicando daquele jeito, então os jogadores começaram também a acordar às 4, 5, 6 horas da manhã para treinar e com essa mentalidade conseguiram o título, né? E aí, no ano seguinte, as Olimpíadas, né? As Olimpíadas que foi o time da redenção, o Redeem Team, né? Era um elenco estreladíssimo, porque aí os jogadores já estavam, né? O Wade já tinha título, por exemplo, com MVP de finais, Kobe já era tricampeão, o Carmelo e o LeBron já tinham atingido playoffs assim, em fases, né, mais longe. Enfim, jogadores já com mais experiência. Jason Kidd já 2 vezes vice-campeão. Enfim, então você tinha já uma experiência, além do talento nato, é claro, e eles aprendendo a jogar o basquete FIBA, né, acostumando com isso. E aí nas Olimpíadas foi só amasso, né, todos os jogos dos Estados Unidos domina, vai muito bem, passa por todo mundo e talvez tenha tido mais dificuldade na final. Passou inclusive da Argentina, que tinha sido o algoz deles, né? Então, e na final vence um jogo disputadíssimo com a Espanha, um jogaço, porque a Espanha também tinha um timaço, era atual campeã mundial, comandada pelo Paul Gasol e o Marc Gasol, tinha o Ricky Rubio surgindo, Rudy Fernandes, enfim, era um timaço também. E, enfim, mas o Kobe no primeiro, eles enfrentam a Espanha, aliás, na primeira fase, né? E vence também, o Kobe dá uma peitada, uma ombrada no peito
do Paul Gasol e derruba o Gasol ao chão, né? E todo mundo fica surpreso com isso, porque eles eram companheiros de time do Lakers, mas o Kobe fala, né, que lá ele não queria saber. Lá era representando os Estados Unidos para ser campeão, enfim. E é bem engraçado de ver isso. Mas eles se enfrentam na primeira fase, depois na final de novo. Os Estados Unidos venceu todos os jogos, a Espanha só tinha perdido aquele. E na final, um jogaço. Os Estados Unidos vence, recupera o orgulho, né, leva a medalha para casa. E os jogadores citam bastante isso, né, desse orgulho de representar a seleção, né, representar o país. O Kobe fala que estava em Las Vegas lá na preparação, ele encontra um cara com a camisa do Boston, e naquele ano, em 2008, o Boston venceu o Lakers na final, por 4-2 na final da NBA. Ele fala, puta, esse filho da puta vai me zoar, vai falar das finais. E ele chegou, o cara falou, Kobe, traz o ouro pra gente. Era um sentimento diferente, né, todo mundo unido em prol da vitória, enfim. E também eles citam, né, que eles ficaram na Vila Olímpica, entenderam que isso já era seguro, é claro. Ficaram na Vila Olímpica, viveram a experiência das Olimpíadas mesmo, tiraram foto com muitos atletas. O Kobe mesmo fala que é muito legal porque de atleta para atleta eles entendem as dificuldades que cada um passou, em qualquer esporte que seja. Atingir as Olimpíadas você tem que ter um nível absurdo. E ele fala, a gente entende, eles entendem a gente entende eles. Enfim, e a seleção foi para muitos jogos, foi assistir o Michael Phelps na natação, foi assistir as meninas do basquete americano também. Enfim, e eles citam isso bastante, que a camaradagem, né, a união, fizeram eles viver essa experiência em conjunto e foi muito legal, né? Então, enfim, é um documentário que vale demais a pena assistir. Conquista o ouro, os lances daquele time, procura aí depois, só lance sensacional. Um time que jogava pra caramba. Que reunia melhor defensor do ano, melhor pontuador, melhor armador, MVP, todos os talentos da liga ali. Então não dava para esperar nada menos que isso. Mas é muito legal e eles contam também o que eles desenvolvem depois, a camaradagem que eles desenvolvem depois disso. Muitos deles, por exemplo, o Chris Bosh, que depois se juntou, né, no Miami Heat com o Wade e o LeBron. Muito se fala que foi por esse tempo na seleção que eles se divertiram tanto ganhando, jogando pra caramba em nível competitivo, que eles resolveram se juntar depois, né? O Wade e o Bosh principalmente se juntaram em 2011 no Miami. E o Bosh, por exemplo, jogava no Toronto Raptors fragilizado, que ficava ali em sexto na conferência, quinto, lutava muito para chegar em alguma posição melhor. Então vencer foi muito legal para eles, né? Que recuperou essa dominância, né, dos Estados Unidos, que depois foram campeões, né, mundial de novo, bi-olímpico em 2012, tri-olímpico em 2016. Tetra-olímpico agora em 2021, que foi pelas Olimpíadas de 2020, com mais dificuldade, é claro. O mundo, as outras seleções também sabem jogar, tem jogadores talentosíssimos, experientes, e alcançaram em certo ponto, deixam mais dificuldade, mas ainda assim eles são melhores, eles são os mais dominantes, porque não só pelo talento, mas porque aprenderam também a jogar o jogo, né? Então é muito interessante de assistir, vale demais a pena. Coach K também é um treinador espetacular, enfim, e vale demais. Fechou? Se você gostou, dá um like, comenta aí se você assistiu, se você vai assistir. Tem a opção lá de você ver, claro, o ídolos como Kobe Bryant, que já infelizmente já faleceu até, mas caras que o próprio Paul Gasol, que já se aposentou, ver um pouco falar dessa experiência, enfim, é muito legal, vale demais a pena. E enfim, dá uma olhada lá e valeu.